Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Minha gente, 23 de agosto. Daqui a pouquinho nós estamos em setembro. Setembro. Aproveita essa vida, ela é maravilhosa, se soubermos vivê-la, né? Se adequa a qualquer ambiente, qualquer norma, qualquer esquema legislativo, para não dar problema, dá tudo certo. Respeite a Covid, respeite a pandemia, a Covid-19, que ela está aí muito viva e fazendo estragos. Faça a sua parte com absoluta responsabilidade. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, sem antes dizer que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul, e Grupo Zafari, 86 anos. Vamos adiante, estamos aqui então com Sérgio Perotto, Silvio Lopes, Gustavo Paim. Estamos aqui e vamos falar nesse momento de futebol, especialmente do Campeonato Brasileiro, Internacional e Grêmio. Tiveram seus compromissos. O Grêmio passou pelo Bahia na Arena, vencendo por 2-0. Está quase decolando, saindo da zona de rebaixamento. E o Internacional empatou com o seu adversário, foi exatamente o Santos, na Vila Belmiro. Eu até acho que se tivesse mais um pouquinho, mais uns 10 minutos, eu não sei se o Internacional não viria com um triunfo, né, na sua bagagem. Porque recuperou e foi bem, no final do jogo estava atacando bastante, Então, o Santos, em seu reduto, sempre é bem difícil, mas o Internacional fez uma partida razoável. Não digo que foi um brilhante, mas dava para, se tivesse mais um tempinho, eu acho que dava para trazer essa vitória lá da Vila Belmiro. Mas um empate muito melhor do que uma derrota, evidentemente, como estava se avizinhando, né? O Internacional, no fim, conseguiu empatar a partida, né? Naquela pressão, Silvio Lopes. Zé Silva, o Grêmio está mudando a chave. O Grêmio que perdia já nos descontos, agora ganha também no desconto, confirma a vitória nos descontos. O problema do Grêmio, me parece, é o seguinte aqui, eu não sei, o Paim é gremista? Colorado. Então, três gremistas aqui, o Perotto, o Silvas e eu, mas eu particularmente acho que o problema do Grêmio ainda reside no chamado centrão. Por exemplo, o Bolsonaro vai poder governar se estiver aliado ao centrão, no Congresso Nacional. O Grêmio, o centrão do Grêmio é que está faltando. O Maicon já não é mais o mesmo jogador, o Grêmio não tem mais aquela figura do estabilizador no meio do campo, do distribuidor, daquele cara que pensa as jogadas, e é por isso que o Grêmio está tendo dificuldades. Então, a vitória de 2-0 sobre o Bahia faz com que o Grêmio esteja agora em ascensão, ao contrário do Internacional, que mesmo empatando lá em São Paulo, está caindo. Então, tomara que ele reverta isso, porque afinal de contas, eu acho que os dois times do Rio Grande do Sul precisam estar mais lá adiante, na frente da tabela. Mas o Internacional está caindo. Veja bem, o Grêmio tem um jogo atrasado. Digamos que se o Grêmio ganha esse jogo atrasado, que é contra o Flamengo, mas todo mundo está ganhando o Flamengo, o Flamengo já não é mais aquele pavor no mercado, quer dizer, no mercado futebolístico. Se o Grêmio ganha ele ficaria só a 3 pontos do Internacional. Ele tem 16, se contando vitória, digamos, contra o Flamengo dá 19, e o Inter com 22 pontos. 3 pontos de diferença, ou seja, não é uma diferença muito grande. Mas eu acho, viu, Zé Silva, que o Grêmio, se tiver a ambição e se quiser avançar na tabela, tem que arrumar o meio-campo. O Internacional está bem encaminhado nisso, o Internacional está um time bem entrosado, está começando a entrosar, e eu acho que o Inter ainda vai subir mais ainda na tabela. Ele tem um potencial para isso, o Aguirre está fazendo, me parece, o trabalho necessário para o Internacional. Perfeito. Sérgio Perotto. Eu também vou nessa linha do Silvio, só acrescento, primeiro com relação internacional, sabe, citasse, Silvio, que o Inter poderia até ter ganho lá no final, na verdade. Sabe que aí tem o dedo do Paulo Paixão. Paixão veio para cá e o Inter começou a melhorar. É verdade. E ele no segundo tempo ele já era o contrário. Agora não. Ele pressionou o Santos, que veio com gás forte e depois murchou. Então realmente o Inter poderia ter. Então é um registro que eu faço de parte do Internacional. Quanto ao Grêmio, eu acho que... eu ouvi uma entrevista do presidente Romildo Bolzan. Uma coisa que me dói, mas eu acho que o pé no chão é que vai salvar o Grêmio de uma catástrofe maior. O que disse o presidente do Grêmio? Foi perguntado, então o Grêmio agora está nas finaleiras da Copa do Brasil, vamos jogar firme nossas energias na Copa do Brasil? Não, absolutamente. O Grêmio não tem, olha a palavra, o Grêmio não tem condições de pensar na Copa do Brasil, de ganhar. Vamos deixar de lado a Copa do Brasil. Não foi bem assim deixar de lado, mas foco no Campeonato Brasileiro. Nós temos que, pé no chão, e ele usou uma expressão que o Argel usava, viu, Silvio? Pezinho no chão. Então, quer dizer, nós vamos jogar toda a energia no Campeonato Brasileiro e sair dessa desgraceira que caímos aí. Não é possível com o plantel do Grêmio. Aí o que vier
é lucro. E ele usou a palavra, vamos de sangue doce contra o Flamengo. E é verdade. Aliás, faça uma observação para concluir, Silvas. O seu Renato Portaluppi, ele jogou com o Flamengo, parece que já tem um zum. Flamengo, Corinthians cobram demais, viu? Cobram demais. Aí o que ele fez? Contra o Paraguai, o clube paraguaio, que ele tinha dado uma goleada histórica, o segundo jogo era por laranja, ele colocou a força máxima. E contra o Ceará, no Campeonato Brasileiro, que ele precisa ganhar, porque Palmeiras e principalmente Atlético estão fugindo, ele colocou um time misto, pois empatou e quase perdeu para o Ceará, que conseguiu empatar lá no finalzinho. Então, sabe, atrapalha um pouco quem não tem uma boa organização. Então, foco no Campeonato Brasileiro e sair do atoleiro. Eu sou da seguinte opinião. Isso aí eu acho que é mais para não gerar uma grande expectativa no torcedor gremista em relação à Copa do Brasil. A Copa do Brasil faltam quantas partidas para o final? Quanto paga? É a melhor premiação que tem. Eu acho que o presidente Romildo não quer gerar na expectativa. Claro, mas claro que está focado. E o Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus, tem mais um turno para sair desse atoleiro que todo mundo fala. Claro que o Grêmio vai sair, pelo amor de Deus. Por favor. Claro que vai sair. Capengueando, sai. Capengueando, vai sair de rebaixamento. Não vai ser rebaixado. Não vai ser campeão, mas vai sair. Não vai ser, não cogito nem Libertadores da América, uma pontuação, chegar lá entre 6 e 7, que pode mudar muito, porque tem várias competições. Tem Libertadores da América e a própria Copa do Brasil, que aumenta o espaço de candidatos na Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro, né, na pontuação. Mas então o Grêmio, olha aqui, minha gente, eu não sou mãe de Ná, absolutamente, mas o Grêmio não vai ser rebaixado absolutamente. Vai ficar nessa posição ali, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10º lugar, por aí, vai embora. Gustavo Paim. Bom, vou seguir um pouco na linha de vocês três. Primeiro, em relação ao Inter, é bom ver a questão da preparação física, que talvez tenha sido o grande problema do Aguirre em 2015. O time do Aguirre de 2015 jogava um belíssimo futebol. Naquela Libertadores, enfrentou a Universidade do Chile lá em Santiago e fez 4-0. Era um time que estava realmente muito bem, foi para a semifinal, enfrentou os mexicanos. Sem dúvida. Ganhou de 2-1 no Beira-Rio, poderia ter ganho por muito mais. Sim. Tiveram um jogador expulso, acabaram no preparo físico caindo muito. E lá no México acabou tomando um rodeão. Faltou preparo físico. E agora com o Paixão parece que resolveu esse problema. Eu diria que o Inter está num bom momento. Porque não adianta também futebol tu analisar com base numa única partida. Enfrentar o Santos na Vila Belmiro nunca foi fácil para nenhum time. Eu vejo às vezes o copo meio cheio e o copo meio vazio. O meio cheio é empate na Vila Belmiro contra o Santos. O meio vazio é empate contra um time treinado pelo Fernando Diniz, que para mim é um péssimo treinador de futebol e espero nunca vê-lo treinando o Inter. Não gosto, não quero ver jamais. A maneira como ele sai me assusta. E desequilibrado. E desequilibrado. E o Inter, se for analisar no conjunto da obra das últimas 3 partidas, que é o momento da recuperação, Flamengo no Maracanã, Fluminense e Santos na Vila Belmiro, tu fazer 7 pontos nesses 3 jogos é realmente algo de uma campanha para estar brigando mais em cima no Campeonato Brasileiro. E o time do Internacional parece que mostra uma certa estabilidade emocional, que é uma coisa importante no futebol. Se ajustou. Se ajustou. No jogo contra o Santos teve uma dificuldade nas 2 laterais. A perda do Saravia faz falta, o mercado não entrou bem. O Moisés é um lateral que nós já conhecemos. Mas o mercado é zagueiro, o que foi fazer lá na lateral? Ele jogou muito na seleção argentina, jogou muito no River na lateral direita. Foi? Sim, ele jogou muito tempo na lateral direita, mas, enfim, ali me parece que teve um equívoco. E eu diria que a reta final do primeiro turno do Inter, com o Atlético Goianiense, mesmo que fora, e com o Bragantino disputando Sul-Americana no Beira-Rio, eu acho que é um final de turno que permite o Inter estar brigando lá em cima pelo G6. E concordo contigo, Silvas, eu acho que a fala do Romildo Bolzan é muito mais para fora, muito mais para tirar a pressão. Uma decepção, porque vai jogar com o Flamengo, mesmo na arena. Sabe da dificuldade, sabe que muito inteligente ele foi. O Renato Portaluppi, ele demonstrou isso no Grêmio, que ele peca no Campeonato Brasileiro. Ele poupa na hora que não é para poupar, apanha muito, acaba entregando. É isso que é para se centrar nas Copas. Então, de alguma maneira, o Flamengo está centrado mais na Copa do Brasil e na Libertadores e deixando o Campeonato Brasileiro. Mas ele tem time para disputar os 3. O Renato está errando de novo nisso. Agora o Romildo acerta porque é também é o título do ano do Grêmio.
E realmente, como falou, faltam 3 adversários Claro, e tu pode conquistar uma Copa de nível nacional. Como é que tu vai abrir mão disso? Não. Porque o Grêmio viveu um grande momento, especialmente ali 16, e especialmente com a queda do Inter. 17 com a Libertadores, aí 18 é Recopa. 19 não tem título de nível nacional. Não tem. 20 não tem título de nível nacional. É esse aí, o 21, se não for Copa do Brasil, não tem título de nível nacional. O caminho do Grêmio é Quer Copa dizer, do Brasil. É um caminho que ele tem que apostar. Para título, para taça, é Copa do Brasil. Difícil, sem dúvida, mas está no páreo. Está no páreo. Pode acontecer um crime. Né? O Flamengo foi lá jogar lá em cima, lá, empatou. O seu Renato expôs, não deu certo. Não sei Pô, jogar com o Inter com o time completo no Maracanã, tomou 4. Tomou um totó, tomou 4. Acontece. Exatamente. Vamos adiante, então, de futebol, tá bom? Temos aí as expectativas, então, para as próximas partidas da dupla. Vamos falar do Banrisul, que é o grande banco do Sul, e eu dou essa mensagem aqui do Banrisul, o banco que patrocina, né? As dificuldades, ele ajuda os nossos correntistas todos, pessoa física e pessoa jurídica, e quando querem prosperar também ele ajuda, está aí com taxas civilizadas. Aproveite as vantagens do crédito consignado. Esse crédito é maravilhoso, vale a pena conferir, dá uma olhada. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Vamos adiante falando do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Olha aqui, minha gente, espetacular. Armazém do Queijo Empório Gourmet, essa maravilha, né, que está aqui em Porto Alegre, que diz exatamente assim, ó, padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Onde fica esta maravilha? Armazém do Queijo, Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, estacionamento toda a quadra. Espetacular e com segurança e um atendimento singular, né? Só a gente que conhece. Queijos importados nacionais, frios importados nacionais, temos lá salmão, camarão, pato, marreco, cestas para presentes, pratos prontos, bolinhos de bacalhau, empadas deliciosas, tudo de bom. Então te liga em Armazém do Queijo Empório Gourmet, também com teleentrega. Olha aqui, nós já estamos aí com o prato da semana do Armazém do Queijo, sempre para sextas-feiras, tá? Reservas pelo WhatsApp. Nesta sexta-feira, dia 27, sexta, Armazém do Queijo irá servir tortei ao molho de tomate seco. Isso é muito gostoso. Tá aí, olha só, tá aí no seu monitor. Reservas pelo WhatsApp 980207107 ou pelo fone fixo 5133920085. Lembrando que o prato de sextas-feiras sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem for retirar na loja, lá no Armazém do Queijo. Quanto custa? R$ 45,00 o prato, o qual serve 2 pessoas. Tem custo para entregar? Sim, variam de acordo com o bairro. Lembrando que a teleentrega para o bairro Petrópolis fica gratuita a partir de R$ 50,00. Se você fizer uma compra de R$ 50,00 lá no Armazém do Queijo, incluindo esse prato, você não paga a teleentrega se for em Petrópolis. Antecipe seu pedido, sua encomenda, número de pratos são limitados às sextas-feiras, está aí a teleentrega, e eu não sei se a Ana já mostrou o talentoso, grande gourmet, João Tumeleiro Neto. Está aí essa figura ímpar, diplomática, simpática. Esse é um bondoso, é um gentleman. Eu conheço o João Tumeleiro Neto na palma da mão. Eu tenho uma grande vaidade por conhecer uma pessoa desta qualidade, tá? Desta moral, desta bondade e desta competência empresarial. Cumprimentos ao João Tumeleiro Neto, essa figura incrível. Vamos adiante falando de Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde. Se pede saúde, pede Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Sabores, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Então está aí, há 28 anos nessa bancada, Sucos Petri, todos os nossos convidados, nossos comentaristas, degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. 100% natural. Vamos falar do Minuto Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, comandado por Marcelo Matias, grande médico, grande presidente do Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria.
E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado, denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, vamos adiante. Uma coisa que está preocupando aí o país e muitas pessoas e autoridades de segurança é a manifestação que ocorrerá em Brasília, como em outros estados. São Paulo, por exemplo, vai bombar, né? Vai bombar também. E outros estados, Porto Alegre, certamente o Parcão, enfim, outras capitais, Santa Catarina, Maceió, etc. O risco destas manifestações. A esquerda parece que já está se antecipando e ocupando espaços, lá em Brasília especialmente. Parece que já tem praticamente 200 barracas, não sei quantas mil pessoas por lá já, né, ocupando espaço, o que vai complicar bastante a vida do pessoal que vai fazer a campanha em prol do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, o que tu me diz dessa situação que tu já estás assistindo lá em Brasília, Sérgio Perotto? Pois é, inclusive há índios que estão lá acampados e tal, também envolvendo votações de projetos de interesse indígena, mas não é só isso não, tem muita coisa, e aí sabe que muitas vezes a esquerda manipula com os indígenas também. Você sabe muito bem disso, na ocupação de terras, na negociação de terras, de ouro, de joias que tem nos terrenos indígenas, nas áreas ocupadas. Mas, de qualquer maneira, o que eu, por exemplo, defendo, e eu acho que a maioria defende, as pessoas de pensamento de direita, independentemente de apoiar o governo ou não apoiar o governo, é um ato cívico, no dia 7, em defesa das instituições, mas em defesa do pensamento que as pessoas têm de sustentabilidade de um governo que tenta trabalhar em função de ideologia diferente, de filosofia diferente do que até hoje reinou, pelo menos nos últimos 15 anos no Brasil, ou até mais, no sentido de dar um basta e redirecionar o país, o Estado brasileiro, com valores morais, valores de família, com incentivo, com o equilíbrio da relação entre capital e trabalho. Eu não estou falando de capitalismo ou de socialismo, mas do equilíbrio das relações, onde não se demonize os empresários e acha que o social só a esquerda que cuida dele. Enfim, aquelas pessoas que achavam que o socialismo, que a esquerda era o caminho para o Brasil, tiveram condições de provar durante cerca de 15 anos e viram o que aconteceu no país. E essas pessoas preocupadas com isso, com os rumos, inclusive, de setores do judiciário, com a maneira como são tratadas as instituições, com o nível do nosso Congresso Nacional, que ele fica ajoelhado perante o judiciário em função de quê? Do rabo preso de muitos parlamentares. E aí que eu estou falando um linguajar assim, sem nenhum cuidado, não é rebuscado, bem popular, mas basta verificar a quantidade de processos contra senadores e deputados que estão tramitando no Supremo para verificar o que eu estou dizendo, da minha maneira. Então quem está cansado com esse tipo de destino para o Brasil e procurando redirecionar para outro caminho, propõe dia 7 de setembro fazer uma manifestação cívica de verde e de amarelo. Aqui eu faço um parêntese. Interessante, Paim e Silvio, como que essas manifestações das pessoas que pensam assim, até condicionou as pessoas de esquerda a entender que nós temos verde e amarelo na cor da bandeira. E estão começando agora a levar também para os seus movimentos, porque antes era só vermelho. Então, fechando o parêntese, a esquerda já está se mobilizando em Brasília, ocupando espaço. Eu espero que quando o judiciário estabelece regras, não se aproxime daqui, não chegue ali, lex dura lex sed lex para a direita, e tenha mesmo rigor com relação à esquerda. E que no dia 7 de setembro possa ser uma manifestação cívica, independente de qual é o lado da ideologia. Perfeito. Gustavo Paim. Sempre chega nesses momentos e a gente está num período em que, vamos lá, a campanha eleitoral já começou. Já começou. A verdade é essa. Em alta então, velocidade. há uma discussão muito grande, tanto de um lado, do governo que hoje está, como da tentativa do PT com a volta do Lula, como de partidos que estão se organizando para fazer uma terceira força ou um caminho de centro. Enfim, a gente vê essas disputas se estabelecendo num momento de dificuldade para o Brasil. A gente tem uma crise institucional que é considerável.
envolvendo tanto o executivo quanto o judiciário, e o legislativo, dependendo da casa legislativa, caminhando um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro, mas a gente está num momento bem complicado. Quando a gente vê o presidente pedindo impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, de alguma maneira, impedindo atos de gestão, quando a gente começa a ver esse conflito, se percebe que problemas existem. E a gente está falando em problemas há mais de um ano da eleição de 2022. Ninguém está esperando, creio eu, que o clima arrefeça. Parece que não é essa a tendência. A tendência que a gente tem visto de lado a lado é que o clima esquente ainda mais. E aí preocupa. E aí não há dúvida que preocupa, porque a gente precisa um pouco de estabilidade para que a gente possa ter o Brasil andando, para que a gente possa melhorar a economia, para que a gente possa, enfim, ter uma vida melhor para todos os brasileiros. E hoje o momento, ele é um pouco de preocupação. Exatamente. Silvio Lopes. José Silva, tem tanta coisa nesse jogo de xadrez que é a política brasileira atual, mas eu acho, assim como professor de História do Pensamento Econômico, se nós analisar toda a história das economias, da política da Europa, por exemplo, da Europa Ocidental, toda ela foi marcada por revoluções. Os alemães, os ingleses, os franceses, todos eles se revoltaram, tiveram um momento de revolta contra aquilo que estava estabelecido para determinar uma nova situação. O Brasil passa exatamente neste ponto de inflexão. E eu diria que é um ponto de inflexão que coloca, de um lado, as nossas liberdades individuais e, de outro, a opressão. E nós sabemos que esses dois termos, ele vem acompanhando a sociedade desde a Revolução Francesa do século XVIII, e ele realmente marca a situação das nações. O ponto de inflexão é um ponto que nós estamos chegando. Eu vejo realmente com preocupação, acho que nós vamos chegar num ponto em que as coisas vão desencadear para a violência, não tem a saída, parece que não existe. Estamos nos afunilando e esse me parece que vai ser o cenário daqui para frente. Por exemplo, eu acho que um desserviço que fazem para a sociedade brasileira, para a nação brasileira, os governadores que estão hoje fazendo um complô contra o governo federal. Eu nunca vi os governadores, José Silva, fazer um movimento deles, conjunto, para atuarem no combate a coronavírus. Nunca aconteceu isso. Mas eles sempre, quando se reúnem, é para combater o governo. Então, esse tipo de coisa, mais a atuação virulenta, despropositada, antidemocrática do Supremo Tribunal Federal, isso acaba tendo um fermento maior nessa situação toda, que vai certamente ajudar na composição de um quadro que não é nada bom e é imprevisível o que vai acontecer. É uma efervescência. Exatamente. Tomara que essas coisas realmente se encaminhem, mas eu vejo que as instituições... Porque, veja bem, qual é o único camarada hoje no Brasil, sinceramente, que está defendendo as nossas liberdades e a liberdade econômica, a liberdade política no Brasil? É o presidente Bolsonaro. Só que ele tem contra si a luta contra um sistema de anos e anos, de 500 anos que os portugueses trouxeram para cá e que sempre foram resolvida no deixa cá para lá, toma cá da lá, quer dizer, na questão do feudalismo, na questão do imperialismo, na questão toda que envolvia a sociedade, os nobres, a nobreza, tudo se resolvia no toma lá da cá. Hoje nós chegamos num ponto em que isso não resolve mais, ou seja, nós temos esse ponto de inflexão, ou nós marchamos para um lado, ou marchamos para outro, e nós sabemos muito bem que lado nós devemos, nós como cidadãos, pessoas decentes, escolher. Fala, Sérgio. E nessa linha da revolução, Silvio, eu acho que na questão econômica é muito importante a liberdade. Da gente dizer como quer fazer as coisas sem intervenção do Estado. E é nessa linha, viu, Paim, que eu penso e que a minha esperança é alimentada nesse sentido. De que, por exemplo, eu sou microempresário. Hoje eu tenho uma dificuldade gigantesca de arcar com meus compromissos. Eu tenho uma dificuldade enorme de ser honesto. E eu vejo prosperar, às vezes, pessoas que estão próximas sem honestidade, porque é difícil nesse país crescer com a elevada carga tributária, com o peso do Estado sobre nossas costas. Quando lá atrás o Bolsonaro dizia, com loucura dele ou sem loucura, que chega de ficar no cangote do empresário, eu sinto que é o Estado ficar no meu cangote. Então, quando o Silvio fala em revolução para mudar as coisas, eu acho que tem que ser nesse caminho de um Estado menor, um Estado que não seja tão gigante, que ele deixe as pessoas tentar se desenvolver, gerar emprego. Mesmo com os parcelamentos
de fundo de garantia, do INSS, de tudo que foi possível fazer, que o governo federal fez durante a pandemia, ainda assim, agora, quando chega na hora de pagar, a gente sente e sofre. Não dá, está difícil ser empresário. Na rede que eu trabalho, 20% dos franqueados fecharam suas lojas e foram embora para casa. Subway. A Subway. Fecharam. Demitiram pessoas, outros tentaram dar férias antecipadas, tentaram reduzir o quadro, financiar a dívida, fizeram tudo que não deu. Vou fechar. E ninguém nem comprou, eles deram, tiveram que vender os equipamentos. E assim vai. Então, o que eu acho que a revolução tem que ser no sentido de que, sem capitalismo selvagem, sem a gente querer pensar que capitalismo, como diziam, comunismo não come gente. Não come gente, mas foi pernicioso para o mundo inteiro, e é ainda. Assim como o capitalismo não é o selvagem que eu falo de liberdade econômica, para a pessoa tentar crescer e o Estado sair do nosso cangote. Salva aí. Me preocupa um pouco quando o Silvio fala em revolução, porque a ideia de revolução é realmente instaurar uma nova ordem. E aí a Revolução Francesa é o grande exemplo de revolução. A Revolução Inglesa ela não tende a instaurar uma nova ordem, ela tende a acomodar um pouco, mas a França é um exemplo, e a gente sabe o quão sangrenta foi, o quão belicosa foi. Eu acredito que a gente está num momento em que a democracia está mais madura, as instituições estão fraquejando, não há dúvida nenhuma, mas a gente viu recentemente todas as discussões se estabeleceram nos Estados Unidos, e a gente viu que as instituições americanas estavam absolutamente firmes, mesmo com toda a instabilidade que possa existir. O que o Perotto fala, e é muito verdadeiro, primeiro, a Lei de Liberdade Econômica, que veio do governo federal para contribuir com um Estado mais livre, menos pesado, realmente sem a necessidade de a imensa maioria das atividades são de baixo impacto. Não precisa alvará. Exatamente. E o poder público queria um carimbo, queria um alvará, queria um documento, queria burocratizar. A trabalhista também. Isso veio no estado do Rio Grande do Sul, isso veio agora recentemente em Porto Alegre também regulamentada, a Lei da Liberdade Econômica. E o que está faltando, Perotto, e aí na reforma tributária em nível nacional, é conseguirem avançar um pouco numa simplificação tributária. Sem dúvida. Os empresários sabem as dificuldades que enfrentam porque há uma burocracia e uma complexidade tão grande que muitas vezes acabam indo alguns para ilegalidade sem sequer saber que a maneira como estão fazendo é de uma maneira correta ou incorreta, dada a complexidade tributária que a gente vive. Então a gente precisa trabalhar muito para simplificar o Brasil tributariamente. Tivemos algumas reformas importantes, estamos conversando aqui o fim do imposto sindical, a reforma trabalhista avançou, a reforma previdenciária de uma maneira avançou em nível nacional, estadual, Porto Alegre também fazendo sua parte. Agora está na hora de uma verdadeira reforma. A reforma política ela nunca avança, a verdade é que ela nunca avança. Aliás, retrocede até. Ela retrocede e até quando começa a olhar, eu sou um otimista, mas às vezes tu olha o que pode virar e tu comemora se ficar no 0 a 0. Se tu comemora se não mudar nada, e a gente acaba retrocedendo um pouco. Então a reforma política, infelizmente, não é dessa vez, a gente já está quase um ano antes da eleição e aí já não pode fazer alterações que mudem o processo eleitoral, mas a reforma tributária, especialmente esperando noventena e anualidade, é uma reforma que poderia avançar agora no Congresso para a gente conseguir destravar um pouco a economia brasileira. Muito bem, vamos adiante. Fala, Silvio Lopes. A luta sempre foi, né, José Silva, aproveitando lá o deixa do Perotto e do Paim, a luta sempre foi, através dos séculos, entre o Estado e as liberdades individuais. Quer dizer, sempre que há mais Estado, certamente a consequência é menos liberdades individuais. O presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito exatamente com uma plataforma política de reformar o Brasil, reformar o Estado brasileiro. Reformar o Estado brasileiro significa reduzir ele no seu tamanho, mas não na sua eficiência, ou seja, buscar um Estado menor, mas mais eficiente. Nós temos hoje um Estado extremamente grande, super poderoso e ineficiente. E isso traz custos sociais terríveis para a economia brasileira, para a sociedade brasileira. Então, quando um presidente vem e anuncia que quer exatamente isso, ele naturalmente provoca a reação de interesses históricos do país e é por isso que esta oposição ao presidente. Eu sempre digo aqui, quando posso, José Silva, que um dos grandes nomes da administração, Peter Drucker, dizia sempre num dos seus livros que administrar é contrariar interesses.
E quando se faz uma administração boa, eficiente, se contraria poderosos interesses. E o presidente Jair Bolsonaro, a sua plataforma de governo, contraria esses interesses. Veja bem, para chegar no nosso setor comunicação, a Rede Globo se sentiu extremamente fragilizada com o governo Jair Bolsonaro, que tirou todas as fontes de renda lícitas e ilícitas que a Rede Globo tinha, e ela acabou liderando o movimento, está liderando o movimento de desestabilização do governo. E pegou, claro, naturalmente, o apoio desses partidos, das ideologias, dos sindicatos, enfim, daqueles que querem a volta a uma situação anterior, que era em que eles desfrutavam das benesses que nós pagávamos. Então, tem milhões de pessoas, milhões de interesses em torno disso. É por isso que nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Muito bem, vamos adiante falando do barranco, subindo ou descendo a Protásio, barranquinho, né? O barranco há 51 anos no coração de todos nós gaúchos, né? A primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Subindo ou descendo a Protásio, melhor chopp, melhor churrasco, esse ponto de encontro tradicional. Olha aqui, complexo barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre, tá bom, minha gente? Segue em alta, mas bota alta, né? Isso aí, a teleentrega lá no barranquinho, né? Sempre a teleentrega evidenciando os grandes negócios da empresa, comandada por Elcio Furini. Lá no barranco, a teleentrega é pelo 51 3331 6172, o barranquinho é pelo 51 30 28 23 10. Ali na Protásio, subindo ou descendo, o número 1578, 1578. Então te liga no barranquinho, com o melhor chopp, melhor churrasco, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Tá aí as delícias gastronômicas do barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Por lá, assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos têm um propósito único, de que você passe ali momentos inesquecíveis no barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Como eu digo, né? Lá no barranquinho, Léo Piscine. E o comando geral é do empresário Elcio Furini, grande figura, o Elcio Furini. Esse foi comigo até o Japão também, né? Foi ver o Grêmio jogar lá com o Ajax, mas não deu certo aquela ocasião lá. Muito bem. Então tá, te liga aí. Vamos adiante falando de SPC Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Essa empresa aí, ela estabelece uma segurança no seio familiar, né? A falta da vaga de trabalho ou enfermidade, uma situação assim, é complexa e aí surge essa importância da SPC Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. Onde é que fica a SPC Previdência? Na Praça Otávio 65, Centro Histórico, telefone 51 3228 1999 e o site aspecir.com.br. Vamos adiante, então, falando agora de CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, que diz o seguinte, esta mensagem importante da CDL. A pandemia ainda não terminou, tá, minha gente? Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte, use máscara, evite aglomerações, higienize as suas mãos com álcool regularmente. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Comemorando 90 anos, Auxiliadora Predial, né? É uma data significativa, porque 90 anos, a gente se aproxima de um século. Essa empresa que é líder nacional nesse segmento de administração de economias, compra e venda de imóveis e também carteira de aluguéis. Segurança absoluta para o seu patrimônio. Lá em São Paulo, abrindo cada vez mais espaço naquele ambiente difícil, exigente, o telefone é o 11 23 48 4000. Aqui em Porto Alegre, na sua sede, é o 51 3216 6100. O site auxiliadorapredial.com.br. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E o CIE está aí, mostrando também a que veio, né? Os jovens, né, que querem buscar seus espaços futuros, profissionais, sempre querem um estágio do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional, o nosso aqui sediado em Porto Alegre. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, conforme a mensagem.
Tá aí a mensagem do CIE, tá, minha gente? Então tá, vamos adiante. Gustavo Paim, professor, inteligente, grande advogado, político. O que é que me diz do Afeganistão? Como é que está a expectativa? Aquele pessoal é cruel, está dizendo que não é tão cruel, está dizendo que vai ter uma série de considerações com o seu povo, com as mulheres, etc. Mas já na extensão, desde que assumiram o poder, não vem acontecendo isto. Sabe que o sistema eleitoral lá, Silvas, é o distritão que queriam trazer aqui para o Brasil. Né? O Afeganistão ele enfrenta, primeiro, um problema que é de longa data e que nunca foi superado. Tinha uma presença dos Estados Unidos lá, mas tu não tinha uma plena ordem democrática do Afeganistão e tu vê os retrocessos que estão acontecendo agora é um pouco aquela questão de estar empurrando um carrinho lomba acima, quando tu larga, cai tudo. Ele desce tudo. E a gente vê a questão dos talibãs, a gente vê a discussão da volta ou não do Estado Islâmico, a gente vê o retrocesso com a participação das mulheres, e é mais um país que não vive uma situação democrática. Aliás, tem um relatório de 2021 da VDEM, que é o de Variedades Democráticas da Universidade de Gothenburg. Ele fez um relatório sobre a democracia em 2021, que o título é A Autocracia sendo um viral. Um viral no sentido de que 68% das pessoas no mundo, Silvas, vivem sob algum regime autocrático. 68% das pessoas vivem sob um regime autocrático. Nós que vivemos em uma democracia, somos no mundo uma minoria. Quase 3/3. Quase 3/3. Se formos pensar, só a China, que é 1/5 da população mundial, 1,4 bilhão aí no universo de 8 bilhões, exatamente. Já é 1/5 e não sabe, nunca soube o que é uma democracia. Tu tem o Partido Único, o Partido Comunista Chinês, tu não tem alternância eleitoral, tu não tem uma democracia. Então, esse é um problema que a gente está vendo agora aumentar no Afeganistão, mas que, repito, é uma realidade mundial que nos preocupa, porque também tem um outro estudo do Centro para o Futuro da Democracia, da Universidade de Cambridge, que pela primeira vez a maior parte das pessoas entrevistadas não se sente feliz com a democracia. Quase 60% das pessoas entrevistadas disse não gostar da democracia em que vivemos. Isso em nível mundial. E isso demonstra a preocupação que nós temos que ter, Silva. Sem dúvida, o Afeganistão é apenas um dentre tantos exemplos, embora um exemplo mais violento, um exemplo mais terrorista, um exemplo mais nada condizente com o mundo em que vivemos em termos de democracia ocidental, mas ele está dentro de um contexto em que, infelizmente, grande parte dos países não tem uma verdadeira democracia. O terror sempre foi patrocinado por lá, né? Sempre teve um berço por lá. Silvio Lopes. Silva, o Aristóteles, numa das suas obras, ele dizia que, nessa visão aristotélica, muitos nascem para comandar e muitos nascem para ser comandados. E ele explicava essa questão da democracia, dizendo exatamente isso que o pai veio trazer. Tem muitas pessoas que não gostam das liberdades porque elas não se sentem protegidas pelo Estado. Então, o Estado, para elas, significa o quê? Segurança, porque elas não têm, elas não estão qualificadas para desfrutar do livre-arbítrio e fazer a sua vida. Então, esta visão aristotélica, de certa maneira, explica o que acontece com esta relativização das pessoas em relação ao movimento democrático, ao Estado democrático, que hoje é chamado aqui no Brasil de Estado democrático de direito, mas é o Estado de direito, na verdade, porque a democracia, hoje o termo democracia, é usado de maneira muito irreal aqui por muitas pessoas, por muitos partidos. Fazem uso da palavra democracia, mas querem um Estado opressor, um Estado totalitário. Veja o que está acontecendo aí, movimentos antidemocráticos. Os movimentos antidemocráticos estão sendo hoje protegidos e feitos e patrocinados por quem justamente deveria ter a responsabilidade de manter o Estado de Direito no país, que é o Supremo Tribunal Federal. É dali que emanam as mais estapafúrdias ações que visam exatamente bombardear a democracia. Então, na visão hoje moderna aqui no Brasil, nós vivemos num Estado que é democrático, mas não é democrático.
é democrático apenas na palavra, no dizer, porque na prática, o que está sendo feito no Brasil hoje é exatamente uma perseguição àquelas pessoas, àqueles grupos, aos segmentos da sociedade que querem exatamente evidenciar uma vida democrática, tendo a liberdade de ir, vir e, sobretudo, de opinar. Nós estamos perdendo esta essência. Eu esposo essa tese do Silvio, acho que essa observação dele foi relevante. Não que eu não concorde com o que o Paim disse, não, apenas para ilustrar, porque o Paim falou de uma realidade, uma pesquisa que apontou isso, mas o Silvio ele enriquece essa colocação, qualifica o processo, dizendo, tá bom, a gente ilude as pessoas dizendo que isso é uma democracia, isso aí é ruim. Eu quero que seja como antes. Aí eu vi um discurso do Lula dizendo, no meu tempo acontecia isso, aquilo, aquele outro. Ou seja, eles querem pintar o diabo que está acontecendo na Terra para depois dizer que antes era melhor. E não é. Até porque antes mesmo nós não vivíamos numa democracia. Aqui nessa bancada, qual é o nosso colega que ele sempre diz que a representatividade política dos estados... Candiota. O Candiota, né, o Cláudio Candiota, diz, isso não é uma democracia, é começar pela representação dos estados. É um simulacro de democracia, isso, que ele chama. O cidadão de um estado tem outro valor para outro estado, não pode ser assim. Então, o que eu acho, lá nos bancos escolares, eu aprendi, eu tinha um professor muito esquerdista, que ele dizia assim, ele citava Lacordaire e dizia assim, na relação entre desiguais, a liberdade escraviza e a lei liberta. Que bonitinho a gente ouvindo assim, né? Mas, claro que a liberdade escraviza se o Estado, como disse o Silvio, se afasta totalmente do cidadão. Nós não queremos que o Estado seja gigante, mastodôntico. Nós queremos que o Estado cuide da segurança, da educação, da saúde, que proteja o cidadão, sim, sem tutela, sem clientelismo, sem os Bolsas Família do jeito que Lula e Dilma faziam. Que a pessoa nunca se preocupava em trabalhar, não tinha um horizonte lá adiante. Isso é clientelismo. Aí a gente sente falta. Isso agora é democracia? Eu queria como era antes. E aí essa pesquisa pode dar um resultado errado, equivocado. Então o que eu acho é que a democracia verdadeira é que as pessoas sentem-se protegidas pelo Estado, mas não na medida certa. Mas que elas tenham ao mesmo tempo uma liberdade para criar, para se desenvolver com sua família. Mas na verdade, Pedro, essas duas pesquisas são as pesquisas globais. Não tem nada a ver com o Brasil, embora ambas também analisem o Brasil, mas é uma análise realmente mundial. E não dá para negar que o Brasil é uma democracia. O que nós podemos questionar de ontem, de hoje ou de amanhã é se nós gostamos da qualidade da nossa democracia. Bom, aí tem um monte de características de democracias, mas nós temos uma democracia. E é muito o que o Churchill fala. Não é porque as instituições democráticas não funcionam tão bem que elas funcionariam melhores se não fossem democráticas, se não estivessem numa democracia, que é a ideia dele, de a democracia é o pior sistema de governo que existe, fora todos os outros que já foram experimentados. Então, o Brasil ele vive numa democracia. A gente tem, sem sombra de dúvida, a alternância de poder por meio de uma eleição, que não é uma eleição simulada ou que não é algo simplesmente formal, como nós temos em alguns países. Então, o Brasil é uma das grandes democracias do mundo, o que não significa que a nossa democracia seja como nós gostaríamos que ela fosse. Ela tem muitos defeitos, ela tem muitas falhas, o nosso Estado, não tenho dúvida nenhuma, que é muito, muito maior do que a sociedade tem forças para suportá-lo, e isso faz mal. Eu não tenho dúvidas que a gente tem instituições que tentam ser mais do que deveriam ser e acabam invadindo competência e esfera de outros, mas é muito melhor viver em algo onde tu tem, de alguma maneira, com algumas restrições que a gente pode ver ultimamente, mas liberdade de associação, liberdade de expressão, eleições periódicas, sem vícios, sem fraudes, funcionando, isso de alguma maneira faz com que a gente possa se sentir muito melhor do que em inúmeros outros países que não há nada de democracia. Só para trocar figurinha contigo aqui então, para trocar bola, vamos dizer assim. A democracia do país, que é uma das maiores do mundo, tem que comparar com alguém. Primeiro, definição, o que é uma democracia? Segundo, comparado com o quê? Comparado com Cuba, comparado com Venezuela, comparado com Suécia, comparado com a Suíça. Então a gente tem que comparar. Pesquisa mundial, bom, é uma pesquisa mundial, ela apurou cada fato em realidades completamente diferentes.
Então, se você vier, por exemplo, para um país que ele diz que é democrático, com certeza, Paim, o governo da Venezuela diz que lá é uma democracia, não disse? Mas nessas duas pesquisas é tido como uma autocracia eleitoral. Mas para eles lá é uma democracia, mas tudo bem. Mas de qualquer maneira, tu há de convir que dependendo do país, ela tem pesos e diferenças quanto à democracia, né? Algumas liberdades, algumas restrições e tudo mais. Então, se eu não tenho uns desvios padrões aí para dizer o que é a democracia, eu posso estar num determinado país que quer considerar democrático e o povo não gosta da forma, dos problemas. Claro. E aqui no Brasil, embora tu digas que é uma das maiores democracias do mundo, nós temos falhas e defeitos tão gigantescos e há tantas desigualdades que as pessoas aplaudem um Bolsa Família clientelista e acham que aquilo é a salvação da vida delas. Então a pessoa está lá na linha da miséria com R$100 por mês e aí a pessoa muda o critério e aí R$100 passa a não estar mais na miséria. Aí ela vem e diz que não, era muito bom no tempo do Lula e da Dilma. Mas, na verdade, nessa democracia brasileira, uma das maiores do mundo, nós temos muita desigualdade e a pessoa sofre muito, a ponto de sentir alguma saudade do Lula e dizer que, eu não quero democracia, eu gostava do tempo que diziam que o Lula, a esquerda, não era democrática. Sei lá. Então tem que ter esse cuidado. Eu vou voltar no bate-bola. A gente não pode grenalizar a democracia sob o aspecto Lula e Bolsonaro. Sim. Toma muito cuidado com isso. É difícil conceituar o que é uma democracia, mas é fácil conceituar o que não é uma democracia. Uma democracia não é uma autocracia, uma democracia não é uma ditadura, uma democracia não é um totalitarismo, uma democracia não é um absolutismo. Então, é muito mais fácil tu ver pelo ponto de vista do que ela não é. Se formos analisar todos os institutos que tem que ter uma grande democracia, que tem que ter uma democracia, no Brasil tem. Eu não tenho dúvida que na Venezuela não tem. Então, pouco me importa o que o governo venezuelano diz que é. Agora, tanto a Universidade de Gothenburg como de Cambridge, e são grandes politólogos que fazem essa... Claro, que tem uma entrevista, mas são politólogos que fazem análise da situação dos países. A Venezuela é uma autocracia eleitoral. A Venezuela não tem nada de democracia. Ela tem eleições, só que são eleições formais, são eleições simuladas, que não permitem alternância de poder, que não permitem que uma oposição chegue ao poder. Porque a ideia de democracia é muito simples. É o direito das maiorias respeitando as minorias. E, especialmente, tendo a ideia de que a minoria de hoje pode ser uma maioria de amanhã. Em alguns países, tu não tem essa possibilidade. Quem é minoria vai ser sempre minoria, quem é maioria vai ser sempre maioria. E qualquer processo que se faça de tentativa de alternância ou de eleição é meramente formal. No Brasil a gente tem, não estou dizendo, repito, e por isso essa pesquisa da Universidade de Cambridge é bem importante. 58%, quase 60% das pessoas não estão satisfeitas com a democracia. Não significa que elas não estejam numa democracia, mas não estão satisfeitas com a democracia. E a gente não pode esperar que uma democracia signifique prosperidade. Porque aí nós vamos pensar numa China da vida, que não é uma democracia, mas economicamente é próspera. Cresce a passo economicamente é próspera. Então, não significa que democracia vai dar crescimento econômico e que autocracia vai gerar desigualdade e pobreza. E alternância de poder que diz entre pessoas ou entre ideologias? Porque Estados Unidos, sim, é uma grande democracia, porque a ideologia alterna. Aqui não. Aqui durante 15 anos foi só um partido que dominou, foi só a esquerda que dominou. Por quê? Porque subjugou o povo, porque comprou o Congresso e porque dava lá um toma lá da cá. E aí tu vai dizer, bom, mas uma grande democracia porque alternou o quê? O Lula se reelegeu, aí trocou pela Dilma? Eu não tenho dúvida que os Estados Unidos é uma grande democracia. Aliás, a gente estava conversando, a gente discute se democracia nasceu em Atenas 2.500 anos atrás. Não. A democracia como nós conhecemos, a democracia moderna, não. Porque tu não tinha um terço das pessoas que participavam. E a gente não consegue imaginar a democracia sem sufrágio universal. Se nós formos pensar, a democracia moderna, representativa como nós conhecemos, nasce em 1787 com a Constituição Americana. Nasce em 1789 com a Revolução Francesa. 1791 com a Constituição Francesa. Agora, se nós formos analisar a democracia como nós entendemos hoje, ela não tem um século. Ela nasce em 1920, por aí, quando começa a ter a possibilidade das mulheres votarem. Não vamos esquecer que até um século atrás, menos de 50% da população adulta tinha a possibilidade de decidir o futuro do seu país. Então, eu não tenho dúvida que os Estados Unidos é a origem da democracia. É um país extremamente democrático, instituições muito sólidas em relação a isso.
Agora, não é porque a democracia americana tem instituições sólidas que o Brasil não vive numa democracia. E que a gente tem a possibilidade, como teve a eleição do Bolsonaro, como teve a eleição do Lula, como teve a eleição da Dilma, como teve a eleição do Fernando Henrique Cardoso. Eu não acho que o governo Fernando Henrique Cardoso seja igual ao governo Lula e ao governo Dilma. Sinceramente, não acho. Eu não consigo imaginar o governo Lula e Dilma encaminhando privatização. Eu não consigo imaginar o governo Lula e Dilma fazendo estabilidade econômica com o real. Então, me parece que ali tem uma... Embora a gente possa botar mais à esquerda ou mais à centro-esquerda, e não como o Perotto gostaria, certamente mais à direita, são períodos diferentes de alternância do poder entre partidos, entre pessoas e entre graus ideológicos. Mas uma esquerda mais civilizada. Eu concordo. Uma esquerda mais civilizada, diríamos assim. Silvio Lopes. Eu concordo em parte. Agora eu sou mais do lado do Candiota, que diz que nós vivemos um simulacro de democracia. Ora, se nós temos instituições que não agem democraticamente, o STF hoje é a grande fonte de ações antidemocráticas, nós não temos uma democracia. Que se vem daquele organismo, daquela instituição que é criada, exatamente substanciada, essencial para garantir as ações democráticas, nós não temos uma democracia. E eu vejo assim, por exemplo, a Alemanha Democrática, a República Democrática da Alemanha, era democracia? Não era. RDA. Era. Então, o termo democracia hoje é muito relativizado. Ele não significa dizer, por exemplo, eu acho que, estudando, por exemplo, os principais nomes da literatura mundial acerca da política, da ideologia política, da economia política, da política, nós vamos ver que a questão central de uma democracia são as liberdades políticas e as liberdades individuais. Eu pergunto, hoje no Brasil nós temos liberdade política e temos liberdades individuais? Não temos. Temos hoje deputados que, pela sua opinião, estão presos, temos perseguição às pessoas de direita que dão a sua opinião. Hoje está havendo o Supremo Tribunal Federal perseguindo quem tem opinião contrária ao que ele estabelece. Isso não é democracia. Isso pode ser nem autocracia, isso aí é um totalitarismo. Então está muito longe, desculpa, pai, de ser uma democracia. Nós não temos uma democracia assim. É um simulacro de democracia. Em algumas coisas nós nos parecemos com uma democracia, mas no básico, no essencial, que são a manutenção das nossas liberdades, nós absolutamente estamos muito a dever o que quer que seja próximo de uma democracia. É uma invasão de poderes absoluto no país, né? Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. O que está fazendo o STF hoje no país... Mas aí falhas humanas e erros institucionais não retiram o condão de o Brasil ser uma democracia. E não é por o Brasil ser uma democracia que eu vou defender as decisões que o Supremo Tribunal Federal tem adotado. Não. Não defendo. Mas mesmo quando se discute, olha, pode... Como é que tu corrige isso? Tem instrumentos. O presidente mesmo propôs o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, vai para o Senado da República, que é uma instituição. Se o Senado da República vai concordar com aquilo ou não concordar, porque democracia não significa concordar com aquilo que a gente pensa. Democracia significa, e aí não tenho dúvida que tem erros em crime de opinião, que a gente concorda que são desvios democráticos, muitas das decisões. O Supremo Tribunal Federal, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, há uma denúncia, uma notícia crime formulada e assinada por um ministro, e esse mesmo ministro recebe a denúncia crime que ele fez. Claro que isso está errado. Claro que isso é um desvio. Claro que isso é um desvio da nossa democracia. Mas, de novo, tem instrumentos. Se as instituições estão cumprindo seu papel e funcionando bem ou não, essa é uma outra questão. Se a qualidade da nossa democracia é boa, é mais ou menos, ou poderia ser melhor, essa é uma outra discussão. Agora eu posso me filiar ao partido que eu quiser. Eu posso me associar ao sindicato que eu quiser. Só não pode ofender o Supremo, só não pode discutir com o Supremo. E aí são os erros dos ministros e de algumas questões que podem ser consertadas dentro das instituições que nós temos. Eu só queria colocar mais uma coisa bem rapidamente, Silvio, nesse assunto, que entre não termos uma democracia e termos uma das maiores do mundo, segundo diz o Paim. Mas aí eu vou explicar o... Eu só botei como uma das maiores democracias do mundo na ideia do contingente eleitoral. Não, mas tá bem. Não, só para não parecer, não passar batido. Quando eu falo uma das maiores, não é na qualidade.
Quando eu falo uma das maiores, é que o Brasil tem o segundo maior alistamento eleitoral do mundo. Não, tá bem. A gente só perde para a Índia em termos de votação. Mas o que eu queria Isso dizer... não significa que a qualidade da democracia é uma das maiores nesse sentido. E na qualidade da democracia, que eu digo, essa pesquisa que eu quero ver com mais detalhe, tu está me dando razão, então, que dependendo qual é o país do mundo, já que a pesquisa é global, ela pode ter algum desvio padrão significativo aí para ser examinada. Por exemplo, as pessoas estão indo embora do Brasil, elas não querem mais essa democracia maravilhosa aqui, estão fugindo. Os empresários fogem. Quem tem medo, a segurança pública aqui é péssima, quer ir embora. Aí eu vou dizer para uma pessoa que mora lá na Alemanha, escuta, tu quer ir numa das maiores democracias do mundo? Brasil? Não, muito obrigado. Eu não quero ir para me divertir, eu não quero ir com minha família, não quero ir para empreender, eu quero distância do Brasil. É o que eles estão dizendo. E os brasileiros estão indo embora. Mas então, nessa pesquisa, ouviram essas pessoas aqui, mas talvez ela tenha dito, não, eu não prefiro a democracia. Mas tu resolveu o problema. As pessoas que querem sair do Brasil podem. As pessoas que querem sair de Cuba não podem. Isso define bem o que é uma democracia. Cuba não é uma democracia. O Brasil é uma democracia. Pode Isso sair, fica bem claro. sair, mas quer sair. Porque é uma péssima democracia. Mas aí nós estamos na qualidade. Porque é um simulacro. Nós estamos na qualidade, não se ela é uma autocracia ou não. Se fosse uma autocracia, uma ditadura ou algo do jeito, tu não poderia sair. Mas nunca na história nacional, a história do Brasil, houve uma invasão hierárquica no comando executivo do país como agora. Nunca. Isso nunca houve. O presidente não manda. O presidente Nunca não teve tem... uma discussão tão grande entre executivo e judiciário, sem dúvida nenhuma. O presidente pode se equivocar, pode ser inconveniente em certas ocasiões, mas, ele é o presidente da República, ele é o que está mandando menos nesse país. Ele ajoelha para Congresso, para STF, para STJ, para o diabo a quatro. Isso é um problema que a gente vê, a gente está vendo na presidência da República, mas a gente vê em todos os locais, que foi prefeito, governador, sabe. O gestor público, aquele que é eleito, e essa ideia de uma democracia, ele é eleito para governar. Ele é eleito para implementar aquele programa que ele defendeu. Exatamente. E muitas vezes o judiciário tem, num ativismo, uma intromissão, impede de avançar. E aqui a gente pode pegar em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul inúmeros exemplos de privatização de CE, a gente pode citar como exemplo, a gente pode entrar na questão de concessão de água e esgoto, a gente pode discutir reforma previdenciária, a gente tem muitas decisões, a gente está vendo no nível nacional, mas a gente tem muitas decisões do judiciário que sim, invadem a competência do executivo. E agora, até para aproveitar essa deixa, mudando um pouquinho, queria parabenizar primeiro o jornalista André Machado, que está nos acompanhando, que é o nosso secretário de Habitação e Regularização Fundiária. Grande jornalista, se recuperando da Covid. Esse grande secretário. Ele está com Covid. Resolvendo o problema, basicamente, do aeroporto. Isso, aqui da nossa pista. Vila Nazaré. Os cumprimentos para o André Machado. Ele está com Covid nos assistindo. Obrigado, André, e melhoras. Aliás, um grande Dilamar Machado, né? Dilamar Machado. O pai dele foi o mastro do rádio. Que proporcionalmente, o Fortunato se elegeu vereador com 40 mil votos. Mas proporcionalmente o Dilamar Machado foi o vereador, proporcionalmente, em termos de votos vários, mais votado da história de Porto Alegre. E aproveitando isso também, saudar, quando a gente está falando de diminuir o tamanho de Estado e intervenção do Judiciário, viu o que o prefeito falou hoje sobre a questão, se há uma paralisação, se há uma manifestação na Carris, e isso prejudica os porto-alegrenses, como roubo de energia elétrica prejudica o estado do Rio Grande do Sul e boa parte da região metropolitana com a paralisação ou com a diminuição do fluxo do Transurb, a verdade é que o prefeito foi muito claro, dizia, olha, precisamos desestatizar, precisamos tirar o custo que isso tem para o sistema e precisamos realmente rever. Bom, Porto Alegre é a única cidade do Brasil com uma empresa municipal de transporte coletivo. E aí eu saúdo também o presidente da Carris, o Maurício Cunha, que eu estava conversando com ele, é um grande amigo, disse a Carris tem 2.000 funcionários. Barbaridade. A Carris tem 2.000 funcionários. Que loucura. Hoje o prefeito Melo, em entrevista, estava dizendo que tinha 400 funcionários que estavam em alguma forma PDV. de afastamento. Não, mas que estão de alguma forma afastadas, ou por alguma licença de tratamento de saúde, ou por alguma... Enfim, um contingente grande afastado. A gente vê aí um custo maior, cerca de 21% maior para o sistema de transporte, isso gera uma passagem mais cara e uma ineficiência do transporte coletivo. Então, vou dizer o seguinte aqui, então, parabéns, prefeito, parabéns, presidente da Carris, parabéns pelo trabalho e não arrefeçam, porque a gente sabe que o interesse corporativo e as corporações, elas falam alto e fazem barulho, mas o caminho é esse. Sabe por que, por exemplo, que um cobrador fica em casa, por exemplo, não vai trabalhar? Se ele for obeso, não cabe na cadeira de cobrador da roleta, ele não trabalha. Eu sei porque eu estive lá dentro da Carris e fui informado pela direção
Como é que funciona isso aí? Por isso que tem 400 fora de combate. E esses são os erros da administração pública brasileira histórica. Cara, por exemplo, tu tinha concurso público para gari. Vamos lá, qual é o sujeito que vai conseguir 35 anos correr atrás de um caminhão de lixo? Não existe isso. Não existe isso. Então, tu tem muitos servidores públicos que eram garis que estão afastados. Estão à margem do trabalho. Que estão encostados porque não tem capacidade para desenvolver fazer aquilo. isso. Exatamente. Então, é de novo o que a gente vê. Quer dizer, serviço público não significa serviço praticado diretamente ou estatalmente. Tu pode ter contratação de privados para prestar um serviço público. Tu tem, por exemplo, no SUS, o Vila Nova, que é 100% SUS, por uma empresa privada, e se tu for analisar o custo dele, paciente, atividade, custo pro erário, é muito menor do que tem no Grupo Hospitalar Conceição, que é 100% SUS, mas estatal. E o Vila Nova é hoje modelo de hospital. Modelo Dalmolin também, grande abraço, a equipe lá, o Hospital Restinga, que é administrado por eles, o Scolari, é realmente isso mostra que o serviço público não precisa ser estatal. Perfeito. Vamos falar agora do Grupo Zafre, 86 anos, que diz o seguinte, que a vida acontece, sua mensagem institucional, que a vida acontece quando a gente se encontra. Se você fizer a sua parte com absoluta responsabilidade, eu tenho certeza que Natal, Ano Novo, nós vamos estar num outro patamar de confraternização. As famílias, os amigos, né, o ambiente corporativo, social, fazendo exatamente isso que diz o Grupo Zafre hoje, né? A vida acontece quando a gente se encontra. Responsabilidade, faça a sua parte. Aglomerações, nem pensar. Por favor, respeite protocolos, decretos, tudo que estiver a serviço do bem e da saúde. Vamos ver a mensagem. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafre. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Vamos adiante, agora vamos falar, sabe de quem? Do Badesul. Badesul Desenvolvimento. É um negócio fantástico. Né? O sustentáculo, né, para a nossa economia gaúcha, né? Então está aí o Badesul fazendo o seu papel indispensável, absolutamente importante. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Veja a mensagem. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem, vamos adiante agora falar do Chihuahua. É o mar na mesa. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Isso é exatamente o Chihuahua, comandado por João Careca. Está aí o novo Chihuahua, lá na Teixeira Mendes, Chácara das Pedras, Teixeira Mendes, 1216. Hoje está fechado, tá, minha gente? Segundas-feiras é descanso da turma toda lá, tá? Da academia, né? Comandada por João Careca e a Cíntia. Então te liga com tudo de bom, com esse super cardápio de frutos do mar que oferece o Chihuahua à sua clientela. Ali na Chácara das Pedras, Avenida Teixeira Mendes, 1216. Desce a Nilo Peçanha, quando chegar ali na Homem Company, no Weiman, Laboratório Weiman, entra à direita, segunda quadra à direita, estacionamento tranquilo, segurança e as delícias do mar, dos frutos do mar, comandados por João Careca, esse histórico chefe de cozinha que sabe tudo de frutos do mar. Reservas e também teleentrega. 31056767, 31056767, tudo isso com a Cíntia, tá? Então, a partir de amanhã até domingo, tá? O site chihuahua.com.br. Então, te liga, a tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. É um cardápio extenso, maravilhoso, delicioso demais, para todo gosto de quem aprecia frutos do mar. Tudo isso comandado por João Careca, esse histórico chefe de cozinha que sabe tudo, né? Desta culinária tão gostosa. É espetacular o Chihuahua, desse novo endereço com conforto, climatização,
né? Ambiente totalmente 0 quilômetro. Chihuahua, Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, teleentrega, reservas com a Cíntia, fones 31056767, 31056767, chihuahua.com.br. Então, tá bom, vamos adiante. Então, agora nós vamos falar do governador Eduardo Leite aqui, vamos falar o seguinte. Com a presença, então, do governador Eduardo Leite, foi aberta hoje, né, durante a tarde, na Casa da OSPA, lá no Centro Administrativo Fernando Ferrari, a conferência, muito importante, a Conferência Estadual do Esporte e do Lazer. Veja a abertura lá dos trabalhos com o governador Eduardo Leite. Muito importante o que vocês estão fazendo aqui, é fundamental que possa extrair desse bom debate, da participação dos municípios, um plano que seja mais do que um plano do governo de plantão, né? Desde que o governo seja um plano efetivamente do Estado, do entendimento que o Estado do Rio Grande do Sul tenha sobre quais são as diretrizes, o que deve guiar o nosso investimento, o nosso esforço, a nossa energia, o nosso tempo para o esporte. Nós já fizemos alguns avanços importantes, né? Nosso governo efetivamente implementou e fez executar o ProEsporte, aumentando os recursos disponíveis no ProEsporte, tanto para a captação quanto para aquilo que haverá de disponibilidade através do Fundo Estadual do Esporte, para apoio às atividades desportivas, e queremos continuar nessa direção, dando o suporte necessário para que o esporte seja efetivamente transformador das realidades do nosso Estado. Não tenho dúvida do quanto ele pode e já impacta positivamente na vida de muitas pessoas, muitas crianças e jovens do nosso Estado inteiro. E o quanto que ele pode ainda mais impactar positivamente para muitas trajetórias se tornarem de grande exemplo, né? Que acabou de passar as Olimpíadas, que acabam atraindo as atenções de todos, né? Mesmo aqueles que não sejam tão ligados ao esporte. Isso mobiliza toda uma comunidade, mobiliza uma sociedade, e é muito importante que a gente tenha esses ícones, esses exemplos, medalhistas olímpicos, porque eles inspiram a nossa sociedade. A gente sabe que não serão todos que chegarão lá, mas a inspiração deles mobilizará e motivará tantas outras crianças e jovens que, ao estarem dedicados ao esporte, deixarão de estar disponíveis para tantas outras coisas ruins que estão aí para serem ofertadas a eles. Então é muito importante ter o esporte como aliado, e para isso tem que ter foco, né, na nossa atividade governamental, nas políticas públicas destinadas ao esporte. Muito obrigado a todos vocês por prestarem o seu tempo para estar aqui conosco e ajudando o Estado a construir um plano estadual do esporte, sob a liderança aqui do nosso secretário, deputado Danfrey, mas que será um plano não do Danfrey, do Eduardo, será um plano de todos nós, um plano do Estado do Rio Grande do Sul para o futuro do esporte aqui de todos nós. Muito obrigado. Aí, então, a manifestação do governador Eduardo Leite durante o evento. Muito bem. Centro Clínico Gaúcho, minha gente, o CCG não para de inovar. 30 anos, Grupo CCG, Centro Clínico Gaúcho. Olha aqui, ó. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui preços justos e também, diz mais, se você queria um plano acessível com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. Então é isso aí, o CCG comemorando 30 anos, né? Comandado lá pelo médico Francisco Santelena e toda uma diretoria altamente qualificada e colaboradores de grande capacidade também. Por isso, o CCG entrega a todos os seus conveniados, pessoa física, pessoa jurídica, né, serviços dessa grandiosidade. Todos muito satisfeitos, graças a Deus. Então tá. Fala, Silvio. Zé Silva, nós que ligeiramente já passamos dos 50, sabemos muito bem que na nossa infância, pertencer a um clube social era uma necessidade para nós jovens nos integrarmos na sociedade. O Jornal do Comércio, Zé Silva, hoje,
maior jornal do Rio Grande do Sul, coloca em manchete: clubes negociam áreas para construção civil. Não é de hoje, não foi através da pandemia, que o clube social começou a declinar da importância da sociedade. Hoje as redes sociais, a forma de integração dos jovens é diferente do que era no nosso tempo. Agora, pertencer a um clube social... Atividades sociais não tem mais, por exemplo, colunas sociais dos jornais, não existe mais. Não existe mais. Aliás, o último colunista social foi lá do Jornal do Comércio. Binzeli. O Eduardo Binzeli, excelente Jornal do Comércio. E que fez história aqui no jornalismo do Rio Grande do Sul. Mas eu, natural de Uruguaiana, comecei a me associar a um clube social, ao Clube Caixeral em Uruguaiana, lá no começo da minha adolescência, e quando vim para Porto Alegre também pertencia a um clube social. Hoje os clubes sociais já não têm mais aquela importância que tinham, né? Eu me lembro muito bem, José Silva, daqui, o baile verde e branco. E tá caro também, né? Tá caro ser sócio, porque tu vai na piscina, tem que... Petrópolis. Tu vai na piscina, tem que pagar. Tu tem que estacionar o carro, tem que pagar. Tu vai nadar, tem que pagar. Tu vai jogar tênis, tem que pagar. É que o clube já não tem mais aquelas receitas que tinha também, né? Associado, por exemplo, tem clube social aqui que tinha 4.000 associados. Hoje eles têm 100. Hoje eles têm 100 associados. 100, 200 no máximo. Então, essa relação nossa, indivíduos, cidadãos, famílias, com o clube já não existe mais. Por exemplo, o Teresópolis Tênis Clube. Está hoje vandalizado lá, o Teresópolis Tênis Clube. O João vai a leilão. Vai a leilão, uma belíssima matéria. Quem tem interesse... Gondoleiros, Petrópolis Tênis Clube foi absorvido pela União e é por aí vai. É por aí vai. Por exemplo, assim, o clube mais antigo do Brasil, eu achava que era o Orfeu, lá de Sociedade Orfeu São Leopoldo. Exatamente, mas não é. O Orfeu, ele foi criado em 1858. A sociedade mais antiga no Rio Grande do Sul, e acho que no Brasil, é a Sociedade Germânia, que foi criada em 1821, faz 200 anos esse ano. Sociedade Germânia. Então, os clubes estão hoje fazendo parceria com a construção civil, né, para aproveitamento das grandes áreas que tinham. Porque, por exemplo, aqui, o Teresópolis, que foi criado lá também há quase 100 anos. O Teresópolis, aquela área toda do Teresópolis, era uma fazenda grande. Então, a área dele é muito grande também. Ele teve que agora fazer acordos com a construção civil para a construção de prédios, e esse dinheiro vem para abater as dívidas. Inclusive sedes campestres. O Gaúcho vendeu a sua sede campestre e tal. Os dois ainda que se mantêm, os três, esse o Germânia que se mantém, Leopoldina Juvenil, Sojipa e União. Os demais estão todos praticamente falidos. E a Sojipa, ela discute muito essa questão do mercado imobiliário também. O Caixeiros Viajantes ali também tem uma questão de mercado imobiliário. Quer dizer, a gente vê as dificuldades dos clubes, mas aproveitando a deixa, não dá para deixar de saudar o Sojipa com o resultado olímpico que a gente teve, trazendo duas medalhas para cá, e também os nossos clubes náuticos também têm uma atividade muito forte de esporte olímpico, de alguma maneira isso contribui também. O Grêmio Náutico Gaúcho, que é ali na Praia de Belas, ele está lutando muito, mas ele tem uma sede bem nova, moderna, então ele tem algumas formas de fontes de receita que mantém o Grêmio Náutico Gaúcho. Ele parece que vendeu a sede dele, que tinha também aqui fora, vendeu porque não tinha como pagar as suas dívidas. Hoje é um clube bem administrado, equilibrado, mas não é isso, né, o comum entre os clubes sociais do Brasil, e principalmente aqui do Estado. Perfeito. Fala, Sérgio Perotto. Eu queria voltar ao assunto um pouco da privatização, mas também registrar que quando vim de Erechim para Porto Alegre, eu me associei no Clube de Regatas Almirante Barroso. Ele funcionava na Ilha do Pavão, junto com o Grêmio Náutico União. E aí faliu, fechou. É centenário também, um dos mais antigos. Uma pena. Que saudade daquela época, a gente vivia realmente muito bom. Mas só para aproveitar que o Paim tratava do assunto da privatização de uma maneira geral, com pano de fundo a Carris, e eu acho que às vezes a sociedade ela não entende quando se diz assim facilmente, querem privatizar tudo, querem vender isso, querem vender aquilo, querem privatizar a água, o gás, a luz, tudo dando uma sensação para a sociedade ou para as pessoas às vezes desavisadas, que o Estado do Rio Grande do Sul vai ficar só o Palácio Piratini ali com o governador Eduardo Leite e que a Prefeitura de Porto Alegre é só o Paço Municipal com o prefeito Melo. Não é isso. Na verdade, eu acho que o Paim colocou de uma forma bem didática, eu quero sublinhar a Constituição, as leis infraconstitucionais, elas determinam o tamanho do Estado e qual é a função do Estado. O que é que ele deve desenvolver como atividade prioritária? A educação, a saúde, a segurança pública. E o que é uma atividade pública como o transporte? O transporte é uma ação em que o poder público tem o controle. Mas não significa que a forma de execução tem que ser com uma empresa dele.
Então é isso que eu acho que o Paim dizia, eu quero sublinhar, que o Estado ele tem que ser eficiente junto a todas as atividades em que deve o poder público ter o controle. Mas para executar essas atividades, quanto mais distante do poder público, como a Carris, por que a prefeitura tem que ter uma empresa pública, mais eficiente ela será. Então, nota 10, estou contigo. E realmente muitos dos críticos de desestatização tentam colocar tudo num mesmo saco, e não é. Uma coisa é PPP, outra coisa é concessão, outra coisa é privatização. Quer dizer, privatização realmente tu tira do Estado, vai para iniciativa privada. Concessão não, ela fica uma atividade concedida por um grande lapso de tempo para a iniciativa privada, mas não deixa de ser público. E muitas vezes tentam confundir apenas para realmente tumultuar o ambiente. Para você ter uma ideia, em Porto Alegre, até a ADI, Ação Direta de Constitucionalidade, que nós propusemos em 2017, 2018, a água e esgoto de Porto Alegre, pela nossa Constituição Municipal, pela Lei Orgânica de Porto Alegre, não poderiam ter recursos privados. Não poderia ter recurso privado para a água e para o esgoto de Porto Alegre. Houve a necessidade de uma ação direta de constitucionalidade para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entender que aquilo era inconstitucional e hoje tem a possibilidade de se discutir. O que você vai fazer com a água e o esgoto de Porto Alegre? Ou vai ser com a água e o esgoto ou só com o esgoto? Quer dizer, vai ser PPP, vai ser concessão, vai ser privatização? Bom, aí é um leque quanto a forma de alternativas. Exato. Mas o importante é isso. A gente tem hoje um DEMAI com um pouco mais de 60 anos de idade e nós temos mais ou menos 64% do esgoto de Porto Alegre tratado. É mais ou menos 1% de esgoto tratado por ano do DEMAI. Esses 40% de esgoto não tratado em Porto Alegre. Será que é justo com o cidadão que não tem o esgoto tratado, ele realmente ter que viver nessa condição porque ideologicamente não aceitam dinheiro privado no esgoto de Porto Alegre? Não, isso só presta um mau serviço para o cidadão mais necessitado e que precisa. Então a gente precisa avançar e muito. E essa discussão, Peroto, é uma constatação no Brasil interessante. É muito recente. Ela é muito recente, talvez por isso a gente esteja muito atrasado. Porque privatização, concessão, PPP, e não é ideológico. Talvez o estado que mais tenha feito PPP no Brasil tenha sido o Piauí, administrado pelo PT. Só que não adianta, aqui o debate ele vira ideológico no sentido de que o estado tem que ser inchado, maior, enfim, cabido de emprego. A gente precisa avançar muito nesse ponto. Aqui diz aqui um telespectador que isso aqui é uma verdadeira democracia samba-canção. Mas os adjetivos, eles estão valendo. Democracia, samba, canção, tá certo. Vamos falar de Vinhos do Mundo Importadora, o maior importador de vinhos do Brasil. Olha aqui, minha gente, por lá, combos e grandes rótulos com descontos de 15%, 25%, 35%, tudo isso em Vinhos do Mundo, que está comemorando 25 anos de fundação, né? 25 anos é a história de Vinhos do Mundo Importadora, com 3 lojas em Porto Alegre, a maior importadora de vinhos do Brasil. Você faz um tour pela Europa, Canadá, Califórnia, Mercosul, a nossa Serra Gaúcha, a nossa fronteira, enfim, onde se produz vinhos de qualidade, esses vinhos estão desfilando em Vinhos do Mundo Importadora. 3 lojas eu mostro para vocês, com pagamento de todas as suas compras com cartões de crédito, todas as bandeiras, parcelamento de pai para filho, e se a compra é um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo leva no seu endereço e não cobra nada. Essa aí é a loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, com estacionamento, segurança e super atendimento de gente que sabe tudo de vinhos, espumantes, champanhes, delicatessen, etc. e tal. Vamos para a Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. É o mesmo padrão, as 3 lojas, estacionamento, segurança e atendimento de qualidade, rótulos importantes com descontos vantajosos para você e parcelamentos no cartão de crédito. Essa é a loja da Avenida Getúlio Vargas, 1135, bairro Menino Deus, as mesmas condições, todas as lojas. Está aí, com o mesmo padrão de coloridos, né? E um tratamento encantador nas lojas de Vinhos do Mundo Importadora, como eu digo, parcelamentos dos cartões de crédito, todas as bandeiras, e descontos de grandes rótulos de 15%, 25%, 35%, mais os combos também, que são extremamente convidativos e vantajosos. 25 anos, cumprimentos à direção de Vinhos do Mundo e seus colaboradores. 25 anos, está aí, jubileu de prata. Então tá, vamos adiante falando de Vidrobox Blindex, que comemora nesse semestre 50 anos, né?
Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil, vidros para toda obra, passa por Vidrobox Blindex. Telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Olha um vidro aqui, por exemplo, para guaritas de edifícios, ó, criminalidade, sempre preocupante. Vidros resistentes a projéteis, mais segurança contra a violência urbana. Vidros múltiplos, anti-vandalismo para lojas e vitrines externas. Eles quebram vitrines, levam tudo que tem dentro da vitrine. Se não baixar a cortina de ferro, aquele é um horror. Então te liga com Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. E agora nós vamos lá para a Elevato. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas, todas importadas e nacionais. Também parcelamentos do cartão de crédito, parcelamento de pai para filho, muito longo, lá na empresa. E aí você encontra só maravilhas para deixar a sua casa exatamente como diz a Elevato. Sua casa, nossa causa. Olha a mensagem. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Greve da Caesa. Muito bem, vamos adiante então. Agora nós vamos falar de Olina, família Olina, tá, minha gente? Olha aqui, essa estação a gente faz algumas artes gastronômicas, né, como uma bela feijoada, né, uma carne gorda, isso tudo é coisa boa. Aí se dá qualquer indisposição, por favor, Olina Essência de Vida, Laboratório VESP, 104 anos, resolve tudo. Com Olina Essência de Vida, Laboratório VESP, 104 anos, com uma sede, né, seu laboratório em Canoas, de primeira grandeza, atendendo todos os requisitos da Anvisa. Comandada a empresa pelo seu presidente, Max Vesp. Então está aí, Olina, Essência de Vida. Nunca abra a mão de levar na bagagem, na viagem, no corporativo, né, na indústria, no comércio, né, na casa da praia, do campo, da serra. Tem que ter Olina, Essência de Vida, que daí nós temos segurança com qualquer desconforto, tá bom? Então tá bom. Vamos adiante. Tu queria dizer o quê? Sempre quando eu vejo tu falares do Centro Clínico Gaúcho, e essa maravilha que é esse hospital novo, aí eu me lembro... Humaniza, de primeiro mundo. Da saúde, e até queria pegar um gancho com o que falou sobre água e esgoto Paim. A minha mãe, ela tem o plano do Centro Clínico Gaúcho, e tudo que tu estás dizendo eu confirmo. Sensacional. Mas, de qualquer maneira, quando a gente vai ver o Paim na fila para ser atendido, e o Centro Clínico atende muito bem, excelente o trabalho dele, mas a gente sabe que, às vezes, o funil vai aumentando, o gargalo vai complicando, e a gente tem tanto fila do SUS, como dos convênios, tudo mais, a gente chega num momento que estrangulou. E aí vem a questão da gente trabalhar na saúde preventiva. E se a gente chega e verifica que esgoto e água não é ao alcance de todos, fico pensando, como é que a gente vai atacar a causa e não o efeito? Aliás, atacar a causa e não o efeito. Então a gente tem hospitais lotados, e logo o que me preocupa e me dá medo, viu, Paim, é que daqui um pouco o nosso sistema não suporte mais. Ele está estrangulado. Então nós temos que agir preventivamente na saúde. E água e esgoto é saúde pública. Tem aquele cálculo tradicional, o Perotto foi cirúrgico nisso, a cada real investido em água e esgoto são 10 a menos de necessidade reais na saúde. Então a importância que tu tem realmente de investir preventivamente, senão tu vai ter que depois gastar muito mais, 10 vezes mais no tratamento da doença. Fala, Silvio Lopes. E no Brasil, né, nós sabemos que a questão do saneamento básico, hoje ela deixa a desejar para muito mais de 70% da população, que não tem saneamento de esgoto, por exemplo. E é um partido político que tanto fala contra o atual governo, que tanto diz que fez e fará, que foi contra, por exemplo, o marco legal do saneamento básico. O Partido dos Trabalhadores e os seus satélites foram contra o marco legal do saneamento básico. Então, é uma coisa... O Paim falava a questão das verdades e inverdades, e eu estava me lembrando, José Silva, no nosso tempo, o tempo das diligências, lembra aquele cowboy? Sim. Aquele filme e tal. Então, eu estou me lembrando que nós hoje estamos fazendo uma linkagem, nós estamos no tempo das narrativas, né? As narrativas são normalmente inverídicas, hipócritas, vinda de quem vem.
Por exemplo, na Bíblia, João 8:32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Trazido isso para a economia, para a sociedade, nós tivemos um grande economista chamado Alfred Marshall, que era um matemático inglês do século XIX, e ele dizia o seguinte: a única coisa que interessa, a única, é a verdade, não a paz. Quando se interpreta o que Alfred Marshall queria dizer, ele queria dizer o seguinte: nós temos que guerrear, se for necessário, para buscar a verdade. Então nós vivemos hoje no Brasil uma situação semelhante, similar. Nós estamos numa guerra de narrativas em busca da verdade. E é importante, né, José Silva, que neste momento a gente tem o discernimento intelectual, ajamos como cidadãos de bem, porque nós sabemos com quem está a verdade e sabemos com quem é hipócrita e diz mentiras para se dar bem. Então, isso é importante no momento como nós estamos vivendo aqui no Brasil. Fala, pai. A gente vive um momento institucional bem difícil no Brasil, não há dúvida nenhuma. Mas eu acredito que isso, de alguma maneira, se resolva democraticamente, com o fortalecimento das instituições. E até eu volto a esse tema para dizer, não significa que a gente tenha uma democracia como nós gostamos e desejamos. Mas aí é uma frase do Robert Dahl: se nós formos dar muitos adjetivos para a democracia, bom, aí a crise da democracia é muito maior do que a gente imagina. Então, ele tem uma análise muito minimalista do que ele considera a democracia. E talvez seja por isso que a gente tem a ideia de... A gente acaba tendo um conceito minimalista de democracia. Para ser uma democracia, basta isso. Não significa que nós não gostaríamos de ter uma democracia muito melhor, que tivesse muitos outros adjetivos. E, de fato, a gente acaba sofrendo um pouco em relação a isso. Agora, muito pior é não viver numa democracia. E isso, no momento, assim, em termos do mundo que vivemos, do mundo ocidental que nós vivemos, ela parece uma realidade distante. Mas, repito, 68% das pessoas não vivem em estados democráticos no mundo. E isso a gente vê no Afeganistão, o custo que isso tem para mulheres não poderem ir na escola, para mulheres não poderem sair na rua com qualquer parte do corpo exposto, ou qualquer coisa do gênero. Isso realmente é muito triste. Isso começa com a falta de liberdade de falar e de agir, como estamos acontecendo no Brasil. Então, eu compreendo o que tu quer dizer quando nós não vivemos uma democracia perfeita. Agora, a democracia, no meu entender, ela pressupõe pilares básicos. E um dos pilares básicos da democracia, que se não existir, não é democracia, é a liberdade individual. Nós estamos, pouco a pouco, perdendo essas liberdades individuais de opinar, de dar opinião, de se manifestar. Isso nós não temos mais no Brasil. Então, ou a liberdade é absoluta, ou ela não existe. Não existe liberdade relativa. Nós estamos hoje num processo de liberalização relativa das nossas liberdades individuais, e isso vai nos levar certamente para uma situação como o Afegão, como lá o Afeganistão, como a Venezuela, como Cuba. Esse é o grande risco. Nós começamos assim, aceitando isso como parte de uma relativização da democracia. E eu acho que não é o caminho. Muito bem, vamos falar agora do Di Paolo, grupo Di Paolo, né? Cresce incrivelmente em função da qualidade do produto, galeto Di Paolo, melhor galeto. Lá em São Paulo está fazendo sucesso, 3 casas já. Vai para o Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, Itapema, Santa Catarina e por aí vai. Tudo isso comandado pelo empresário Paulo Jeremias. Olha aqui, você já conhece a sequência Di Paolo? Não? É uma experiência completa que traz o melhor da típica culinária da Serra Gaúcha, sabor único que segue as receitas da nona. Desde as entradas até os pratos principais e sobremesas, tudo é preparado com amor e feito com ingredientes frescos. Ok? Prove essas delícias no Di Paolo. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. Isso tudo é Grupo Di Paolo, um galeto singular. Vamos ver a mensagem do Grupo Di Paolo. É uma rota... Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro, cada
Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, vamos mostrar a capa do Jornal do Comércio, o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil, né, minha gente? Tá aí, ó, clubes negociam áreas para a construção civil. Aí vamos, o Jornal do Comércio encaminhando para centenário, né, minha gente? Vai para 90 anos aí, se encaminhando. Um jornal que não tem ideologias, não prega isso no seu assinante, no seu leitor, tá? Não tem tendências político-partidárias. A notícia com transparência por todos os ângulos, todos os lados. Assim são os editores, jornalistas, colunistas do Jornal do Comércio, a filosofia da empresa. É a notícia com absoluta transparência. Jornal do Comércio, o jornal que tem na sua essência economia e negócio, mas tem todas as editorias, evidentemente. Atendimento ao assinante é exatamente o 32 13 1300, 32 13 1300. Atendimento ao assinante, Jornal do Comércio, madrugando, chegando ao seu domicílio, na sua empresa, sua indústria, seu consultório. É maravilhoso. Jornal do Comércio, disparado, o melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul, ocupando cada vez mais espaço no Jornal do Comércio. Hein? Espetáculo. O que tu me diz, Silvio? Sabe, a gente volta para lá também um pouco. Pois é, né? Aliás, o Jornal do Comércio sempre teve grandes colunistas, né? É verdade. A partir daquela época. É verdade, é verdade. Eu e José Silva, realmente. Agora, eu estava me lembrando, né, José Silva, que há muitas empresas que estão aí hoje, eu vou citar o exemplo essa lá que foi criada em 91, ali em 71, agora me fugiu o nome aí, que é patrocinadora tua aí. Ela foi criada em 71 e o José Silva foi que mais promoveu esta empresa, né, nas suas colunas do Jornal do Comércio. Mas o Jornal do Comércio tem uma notícia hoje importante, José Silva, que anuncia o leilão da Sulgás, falou-se aqui em privatização, vai acontecer no dia 22 de outubro. Eu queria dar um abraço para o Fernando lá do Menino Deus, que está adorando o programa, manda um cumprimento para ti também. Que obrigado, igualmente, grato pela sintonia. Muito bem, então tá, nós temos 2 minutos para o fechamento, Paim, para dividir esse tempo aí com o pessoal. Nós temos aqui uma notícia aqui do prefeito Sebastião Melo, ó, que diz o seguinte: Melo requisita bens, serviços e empregados do setor privado para enfrentar greve da Carris. A gente teve algumas boas notícias na esfera municipal. Primeiro, é bom ver quando alguém se elege com um discurso na campanha e implementa na prática. Então, hoje foi aprovado na Câmara de Vereadores o cancelamento dos aumentos de IPTU a partir de 2022. Foi uma promessa de campanha do Melo do Ricardo. O Executivo mandou para a Câmara, aprovado hoje na Câmara. Da mesma maneira, quando vê uma paralisação, um interesse corporativo gerar problemas para o cidadão, e é a questão que aconteceu hoje com a Carris, quer dizer, quando tu dificulta a circulação de ônibus, tu gera problema para quem precisa, para o cidadão. Adotou medidas, disse, olha, eu vou cortar o ponto para compreender o que está acontecendo, quer tomar uma atitude, toma, mas isso tem consequências e responsabilidade. Tem custo. E aproveitou e fez um decreto com uma requisição administrativa que pode fazer de empresas privadas, de servidores da iniciativa privada para prestar o serviço e não deixar o cidadão desassistido. A empresa que eu queria me referir é Vidrobox. Ah, Vidrobox, Roberto Ribeiro, um grande empresário. Que foi muito que iniciou lá na Dona Margarida. Exatamente. É uma empresa hoje padrão, modelo, né? Com certeza. Vidrobox Blindex, Gilberto Ribeiro, que comemora meio século neste semestre aí, né? Meio século de grandes atividades hoje, uma grande empresa que encanta a todos nós. Tá? Uma ótima semana para todos. Muito obrigado por mais uma vez o convite, Silvio. Sempre é uma satisfação um comentarista do seu nível, do seu pedigree. Eu gostei de trocar uma figurinha aqui com o Paim. O Silvio a gente já está toda hora junto aí, mas o Paim é bom. De vez em quando. Esse tema de democracia eu gosto muito. O Paim é democrático. Isso aí. Da Alemanha. Por isso que falam em
Democracia, samba, canção. Não, tem vários anos. Conforme o país, a democracia realmente é multifacetada. Mas é melhor que uma ditadura de smoking. Sem dúvida. Deu, Silvio? Deu. E eles estão com pressa ali já. Até tá com o Calder, tá com o revólver ali. Se passar um minuto, eles tocam o tiroteio. Então tá, vamos embora. Alô, Léo, Ana, Ted, vamos embora. Minha gente, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, amanhã, 18 horas e 55 minutos, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.